Tem alguém vivo aí? Amém. Glória a Deus. Hoje, um culto mais voltado para administrativo, então eu espero terminar cedo. Ou não, né? Ou não. Ou não, mas vai ser uma bênção em nome de Jesus. Tem muita gente para ser apresentada hoje. Dá tempo de ir embora ainda para não ser apresentado. Estão rindo, é? Irmãos, abra sua Bíblia no primeiro livro de Moisés, capítulo 3. Primeiro Moisés. Ué? Tem primeira, segunda, terceira, quarta e quinto Moisés. Primeiro livro de Moisés, capítulo 3. Qual é, irmão? Primeiro livro de Moisés? Gênesis. Rapaz, irmão, não sabia não que escreveu Gênesis foi Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São 5 livros. Chamado de Pentateuco. Penta. Sim, de 5, né? São 5 livros. Moisés. Gênesis capítulo 3, versículo de número 23 e 24, onde a pastora Milena leu, diz assim, toda vez eu tenho que colocar no meio, irmão, porque aí eu fico agoniado. Os irmãos que eu arrumo o púlpito, ó, já pega, tem essa cerâmica bem aqui, tem uma linha, aí essa linha tem que ser... Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra o que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Pode sentar. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite de forma agradável, de forma forte, que o Senhor coloque em nossos corações, Pai, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Saudade da presença de Deus. Eu costumo dizer assim, que nós só sentimos saudade daquilo que é bom, daquilo que foi bom, não é verdade? Aquilo que foi agradável, aquilo que trouxe momentos prazerosos em nossas vidas. Ninguém sente saudade daquilo que foi ruim. Eu sinto saudade do dia que eu quebrei o braço. Ninguém sente saudade disso. Só sente saudade daquilo que foi bom. E uma vez que nós sentimos a presença de Deus nas nossas vidas, pode passar o tempo que for, a pessoa pode se afastar, se desviar. Na hora que vem a lembrança, ela sente saudade. E assim é a nossa vida. Nós sentimos saudade da presença do Senhor, porque constantemente nós devemos estar nessa presença. Tem aquela canção que diz assim: quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, não sabe viver. É a verdade. Uma vez que eu experimentei a presença do Senhor na minha vida, nunca mais eu sou o mesmo. Nunca mais eu sou a mesma pessoa. Mas a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. E é isso que nós vamos aprender hoje. Em Gênesis, no capítulo 3, é onde tem a tentação e a queda do homem. Nós vamos observar que existe uma comunhão. Como é que era a convivência? No capítulo 3, versículo de número 8, diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Ou seja, eles estavam dentro do jardim, Adão e Eva foram colocados dentro do jardim pela criação, e ali existia uma comunicação de som humano de Adão e Deus, de Deus e Adão.
Ou seja, o que é que a gente entende aqui? Que existia uma comunicação, existia uma convivência real entre Deus e Adão. E aquela convivência era constante. Então a Bíblia, quando ela fala assim, relata, dizendo que eles ouviram a voz do Senhor, eles já conheciam a voz de Deus. Então existia uma convivência. E a Bíblia diz que ele passeava no jardim. E aí eu fui, para me ser bem embasado no que eu vou falar, a palavra passeava no original, que significa mitalek. Mitalek era um movimento contínuo. Mitalek significa movimento contínuo. Ou seja, Deus continuamente descia na virada do dia para conversar com Adão. Então existia uma comunhão ali entre Adão e Deus. A virada do dia, para os irmãos que não sabem, a virada do dia é 6 horas da tarde. 6 horas, naquele horário que o sol, né, vai se pondo e vai ficando escuro. Então era a virada do dia. Naquele horário, Deus vinha, andava no jardim e conversava com Adão. Esse andar, que significa mitalek, era um movimento contínuo que Deus fazia. Ou seja, constantemente, Deus visitava Adão. Deus conversava com Adão. Existia ali uma comunhão. E quantas vezes nós temos essa comunhão? Constantemente ou de forma esporádica? O que é de forma esporádica? Eu só tenho busca a comunhão quando eu estou na prova, quando tem um evento na igreja, aí eu, né? Mas como é o seu dia a dia? Como é quando você está fora da igreja, quando você viaja para outro estado, para outro país, quando você sai do teu ambiente natural ali, como é que é a tua comunhão? Como é que ela se explica? Então a Bíblia diz que quando Deus passeava no jardim no final da tarde, nesse momento ele escondeu-se. A Bíblia diz que ele se esconde, significa o quê? Que ele já tinha o conhecimento de quem era Deus, né? Yahvé, YHWH, o nome impronunciável, Yahvé. Então quando Yahvé descia, Adão já conhecia. Por isso que quando ele escuta os passos de Deus, ele se esconde, porque ele já sabia quem era. Não era um estranho, não era um animal, porque se fosse um animal talvez não. Então quando ele se esconde, já tinha o entendimento de que era Deus. Havia ali um diálogo e um conhecimento. E aí ele se esconde. Ou seja, para comprovar que existia uma comunhão entre Adão e Deus, uma comunhão constante. E essa comunhão nós precisamos ter. Nós precisamos entender e fazer por onde o Espírito de Deus passear na nossa casa. Não de passeio, mas de estar presente. A comunhão com o Espírito Santo, com Deus, ela precisa existir constantemente, não de forma esporádica. Eu busco a Deus em alguns momentos e outros momentos não. Eu tenho comunhão em alguns momentos e outros momentos não. Eu não posso viver assim. Eu tenho que ter uma comunhão com Deus constante. Sentir a presença de Deus é algo inigualável. É inigualável você sentir a presença de Deus. Você pode sentir qualquer outro sentimento, mas igual sentir a presença de Deus não existe. Você ouvir Deus falando contigo, você sentir Deus cuidando de você. Então, era esta convivência que Deus tinha. Era esta comunhão que Deus tinha. Mas vamos lá. Mas acontece uma cilada. E aí a gente vai voltar aqui para o início do capítulo. A Bíblia diz que a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor tinha feito, versículo 1. E essa disse à mulher: olha só o que o diabo planta na nossa mente.
que o diabo plantou na mente de Eva. Escute só. E disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim que ela perguntou. Foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? Astúcia. Enganar. É o que o diabo faz. Para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele é mentiroso e o pai da mentira. Então ele planta na mente de Eva uma dúvida, uma confusão. Ele diz assim, a serpente diz assim: porventura, não foi assim que Deus disse? Não comerei de nenhuma árvore, de nada, de nada do que está no jardim. Aí a mulher responde à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Olha o que Eva responde. Eva já está ali sendo engoldada, porque ela começa a inventar coisa. Ela já inventa uma coisa. Eu fui ler. Eva inventa. Será que Deus disse assim? Versículo 16 e 17. Ela já começa a inventar uma coisa que Deus não falou. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, capítulo 2, versículo 16: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então o que é que Deus fala para Adão? Deus fala para Adão o quê? Olha, pode comer de toda a árvore, menos dessa aqui, porque se tu comer, tu vai morrer. E o que é que Eva fala para a serpente? Eva, ela já está sendo induzida por um sentimento de repulsa, que no psicológico, quem já estudou psicologia, ela já começa a querer levantar um estímulo de defesa. E qual é a defesa dela? Não pode comer e nem tocar. Deus falou para não tocar? Deus não falou. Deus poderia dizer: olha, não toque nem coma, não come nem toque. Só que Deus fala assim: não coma apenas. E para a serpente ela diz assim: não pode comer e nem tocar. Ela aumenta este grau, e quando ela aumenta, ela tenta estimular a defesa dela, porque o ser humano é assim, ele sabe que está errado. Ele sabe quando vem uma sensação, um sentimento de errar, de pecar. É a primeira coisa que o ser humano faz quando há uma tentação para o pecado, ele dá uma resposta de defesa. E essa resposta de defesa da Eva foi o quê? Não pode comer, muito menos tocar. Aí o diabo a serpente já começa a engoldar ela. Já começa a invadir a mente dela. Ela dá uma resposta a mais do que Deus falou. Aí a serpente diz assim, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aí eu fui buscar também essa tradução. A serpente diz assim: não morrerá de morte. A serpente responde para Eva: olha, não morrerá de morte. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no momento que tu comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então ela lançou a seta de forma direta para Eva. Ela engolda Eva. Olha, foi assim que Deus falou? Ela disse: não foi assim que Deus falou. Deus falou para não comer e nem tocar. Então a serpente já percebe o medo. Sabia, irmãos? O animal irracional, o cachorro, ele sabe quando está com medo. Então quando tu está com medo, o que é que ele faz? Ele vai para cima. Porque o medo, ele exala um cheiro que o animal conhece. O medo exala um cheiro que o animal conhece. E a serpente viu que Eva estava com medo. Como? Quando ela disse assim: nem tocar, não posso nem tocar nisso aí. Então ela foi aí.
E quando ela fala para Eva, olha, se tu comer, os teus olhos vão se abrir. Se tu comer, vocês vão ser como Deus. Então ela já coloca o banquete na mesa de Eva. E ainda diz assim, e vocês vão saber o bem e o mal. Olha só o banquete. Olha, vocês vão ser como Deus. Vocês vão saber o bem e o mal. Vocês vão ter os olhos abertos para ver as coisas. Então ela foi engordada primeiro pelo quê? Pelo ouvido. Pelo que ela ouviu. A serpente começou a lançar setas pelo ouvido. E dizer propostas que eram irreais. Quando ele fala assim, vai ser como Deus. Ele sabia que ele queria ser como Deus e não pôde. Então qual foi a astúcia dele? Querer tentar enganar Eva, para que Eva caísse e o plano de Deus fosse colocado por terra. Então ele começa a engordar ela pelo ouvido. E é pelo ouvido que muitas das vezes nós somos engordados pelas coisas dessa terra. Pelo que a gente escuta. Então ela escutou essa proposta maravilhosa, que é a mesma proposta que Satanás vai querer fazer com Jesus. Ele faz com Eva e depois vai fazer com Jesus, só que Jesus, meu irmão, aí está dominado, né? Ele faz a proposta com Jesus lá no deserto, depois de Jesus jejuar 40 dias, ele oferta os reinos, diz para transformar em pão, para pular, e Jesus negativo, porque ele tinha a palavra, e ele é a palavra, amém? Então vamos lá, então ela faz a proposta, essa é a cilada. Aí depois da cilada vem a tentação. A tentação, no versículo de número 6, acompanhe comigo, eu quero que você viaje lá para dentro do jardim nesse momento. Lá no jardim, com Eva, olhando a serpente, olhando Adão. Versículo 6. E vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer. Olha só a cilada. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, árvore desejável. Primeiro Eva foi engordada pelo quê? Pelo ouvido. Ela ouviu. Se comer, tu vai ser como Deus, tu vai conhecer o bem e o mal, seus olhos vão se abrir. Depois o que é que ela faz? Ela olha. E quando ela olha, meu irmão, aí já era. O diabo já entrou. Já colocou no coração dela o desejo de consumar o pecado. O pecado é assim, irmão. Ele vem primeiro, não, isso aqui se tu fizer não tem nada a ver. Vai ser tranquilo, né? Dá só uma cheirada aí, só uma cheirada. Dá só um gole aí, não tem nada a ver não, isso aí é normal. Tá cheio de gente pregando isso aí, né? Não, beber aqui socialmente, uma cervejinha aqui, meu irmão, isso é do Satanás. Era pecado no começo, vai ser pecado hoje, vai ser pecado amanhã. É pecado do mesmo jeito, não tem jeito. Então, Satanás começou a engordar. E quando ela olha para a fruta, a Bíblia diz que ela sente desejo. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Aí o que ela faz? Tomou o fruto. Pegou o fruto na mão. Irmãos, eu sempre falo aqui, falo para os pastores, falo para algumas pessoas, eu não sou Deus, não sou Deus. Mas se tu tiver vontade de pecar, meu irmão, liga para mim. Pastor, eu estou com vontade de ir ali pecar. Disse, meu irmão, vamos dar uma corrida aí de 10 quilômetros. Não sei nem se eu consigo ainda, né? Vamos dar uma corrida ali no Parque Anauá. Vamos fazer alguma coisa. Mas não peque, não. Não caia. Não se entregue ao pecado. O diabo está aí para matar, roubar e destruir.
E Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Eva pegou o fruto. Aí a Bíblia diz o quê? No final do versículo 6: e comeu. Quando ela come, irmãos, e não morre, ela comeu e não morreu. Aí Adão chega, ou ela chega para Adão: Adão, eu não comi. A Bíblia não diz aqui, mas eu quero entender que foi assim, né? Olha, Adão, Deus disse que ia morrer, eu comi aqui e não morri. Come aí. Ele pega e come. Aí o que? Foi consumado o pecado. E a Bíblia diz que consumado o pecado gera a morte. Já era. Ele pecou e foi agora sentenciado a morrer, como a gente aprendeu na quarta-feira passada. Vamos lá. Mas por que aconteceu isso? Por que a Eva caiu na tentação e Adão caiu? Por quê? Vamos lá. Eu me perguntava muito. E aí eu pergunto: onde é que estava Adão? Qual foi a ordem de Deus? Capítulo 2, vamos lá. Capítulo 2, versículo 15. Versículo 15: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Aí eu fui pesquisar também o que significava lavrar e guardar no original. Lavrar significa avade. Avade significa trabalhar, servir, cultivar. Ou seja, Deus coloca Adão no Éden para trabalhar, servir e cultivar. Ser o quê? Ser um mordomo. Então Adão já servia na obra do Senhor. Adão foi o primeiro obreiro. O primeiro obreiro da casa de Deus se chamou Adão. Por quê? Porque Deus colocou ele no jardim para avade. Avade significa trabalhar, servir e cultivar. Ter um ofício. Primeiro obreiro, Adão. Lavrar e cuidar ou guardar. Minha tradução diz guardar. E aí eu fui procurar o que é guardar. Significa chamar. Chamar com SH. Chamar. Significa vigiar, proteger e zelar fisicamente e espiritualmente. Ou seja, Adão não chamar, ou seja, ele não vigiou, não protegeu o jardim. Eu não sei onde é que Adão estava, mas o que ele não estava fazendo era vigiando. Porque se ele estivesse guardando o jardim, Eva não teria sido tentada. E aí eu vou falar o que eu falei semana passada e falei outras vezes aqui. Você que é homem, você que é marido, você que é pai, o ofício de guardar a tua família está nas tuas responsabilidades, está nos teus ombros. O ofício de proteger, de guardar a tua família, é você, homem, que precisa fazer. Não é a mulher que tem que fazer este ofício, não. É o homem, porque a responsabilidade Deus colocou nos homens. E tem muito homem frouxo por aí que quer fugir de toda a responsabilidade. Fica com medo de resolver, com medo de saber como resolver, e fica querendo colocar a mulher para resolver tudo. E não é. Quem tem que resolver é o homem. A mulher é a ajudadora da casa, do lar, da família. É o alicerce. É a pessoa que vai dar apoio, que vai ajudar. Mas a palavra que Deus fala aqui é o homem que tem a responsabilidade. Por que um monte de lá está dando errado aí? Porque o homem é covarde, é medroso, é um frouxo. Aí a mulher tem que tomar direção de tudo, tem que decidir tudo, e o homem fica só lá, deitado na rede e assistindo, né? E não tem uma postura de resolver as coisas. Resolva as coisas dentro da tua casa, irmão.
eu acho engraçado, tem jovem que casa, jovenzinho que casa, já casa assim, já casa frouxo. É a mulher que tem que dominar tudo. Está repreendido, né? O homem não tem a capacidade de tomar uma decisão. Jovem, irmão, jovem. Jovem, Senhor, e que não toma uma decisão na vida. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. E isso está certo. A mulher age de sabedoria. Mas o homem, irmão, foi colocado para decidir as coisas. Então não fique se acovardando aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, não. Deus colocou você para ser o homem da casa, o homem do lar. Então, Adão não estava avade e nem estava a chamar, não estava vigiando e nem protegendo o jardim. Foi por isso que aconteceu o pecado, a queda. Ele estava distante. Então ele se esconde de Deus, no versículo de número 8, voltando lá. Então quando eles comem do fruto, os seus olhos são abertos, versículo 7, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas e figueira, e fizeram para si aventais. Eles perceberam que estavam nus. O nu representa o quê? Vergonha e culpa. A palavra nu, no hebraico, no original, vergonha. Sentiram vergonha, se sentiram culpado. Aí vem o remorso, né, irmão? A pessoa peca, meu Deus, o que é que eu fiz? O remorso. Ficou com remorso, ficou frustrado. E quando eles subiram que estavam nu, fizeram aventais e se esconderam, versículo 8. E quando eles ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim, 6 horas da tarde, se escondeu Adão e sua mulher da presença do Senhor. Eles saíram da presença de Deus aí, irmão, na hora do pecado. E o pecado, irmão, é uma escolha, é uma decisão que tu toma. Não é algo que vem em ti assim, tu é possuído, vou pecar. Não é. Você peca conscientemente. Você peca sabendo que está pecando. E aí o que aconteceu? Quando eles pecaram, eles saíram, se esconderam. A Bíblia diz o quê? Se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Aí o que é que acontece? Deus chega lá e pergunta: Adão, onde estás, Adão? E ele diz: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Olha só. Aí Deus disse assim: quem te mostrou que estava nu? Porventura tu comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Deus cria um diálogo. E como Adão já estava no pecado, não era mais espiritual, ele já tinha pecado, já tinha se entregado à carne totalmente. Aí Deus pergunta: tu comeu, Adão, da árvore que eu te ordenei? Aí o ser humano é assim, quando ele peca, irmão, ele procura logo um culpado. Não, pastor, foi o amigo meu que me deu cerveja, que me deu cigarro. Não, foi a menina que me enganou e tal, e eu fui lá para trás do muro da escola e... Eu não vou falar mais quadra, porque diz que tem escola que não tem quadra, eu vou falar o muro da escola. Então vamos lá. E aí o que acontece? Ele pergunta, então Adão diz o quê? Senhor, a mulher que tu me deu por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Qual é a atitude de Adão? Culpar Deus. Ele não culpa nem a mulher. Ele culpa logo é Deus. Não, Deus, foi a mulher que tu me deu, então a culpa é tua. A culpa foi tua. Então o homem é assim, né, irmão?
Acontece uma coisa, ele já procura logo o culpado. Quem foi, a culpa não é minha. Já quer fugir da responsabilidade de novo. Aí Deus disse assim: por que fizeste isso? E a mulher diz o quê? Foi a serpente que me enganou. Olha só, irmão, se eximindo da culpa. Adão poderia muito bem dizer: Senhor, eu comi mesmo, me perdoa. Se arrepender, não ia mudar muita coisa, mas pelo menos ele ia ser homem, né? Homem, dizer: foi eu que pequei. Não dizer: não, foi a mulher. Aí a mulher: não, foi a serpente. Aí vem o quê? Vem a sentença de Deus. Versículo de número 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, pó comerás todos os dias da tua vida. Aí eu trazer um segredo aqui que talvez alguém não saiba. A serpente não era igual que a gente vê agora. Possivelmente ela tinha pernas ou tinha asas. Pastor, que heresia é essa? Eu fui investigar e realmente, quando Deus fala assim para a serpente: a partir de hoje, sobre o teu ventre andarás, rastejando, pó comerás todos os dias da tua vida. Ou seja, ela não rastejava. A sentença de Deus para a cobra, para a serpente foi essa: a partir de hoje tu vai rastejar e tu vai ser a maldita. Por isso que quando a gente olha a serpente, né? Porque a gente já tem uma repulsa contra a serpente. Então esse foi a sentença, o castigo, a penitência, a consequência da serpente. Mas no versículo 15, Deus fala assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí isso aí eu vou falar na outra quarta, sobre esse versículo aqui. Vamos lá. A sentença da mulher: e disse a Deus à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor da conceição. Que é a conceição, irmão? O parto. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aí vamos lá descobrir a revelação e o segredo da Bíblia. Eva já tinha filhos antes do pecado, sim ou não? Sim. Sim, irmão. Filhos não, filhas, tá? A gente aprendeu isso semana passada. Quando ela tem Caim, o que ela fala? Enfim, concebi do Senhor um varão. Então ela já tinha filhas antes do pecado. Eva já tinha filhos. Por quê? Porque Deus fala assim, ó: multiplicarei grandemente a tua dor da conceição, com dor terá filho. Então eu só posso multiplicar aquilo que já tem. Não é verdade, irmão? É fácil de entendimento isso aqui. Tu pode multiplicar o zero? 0 vezes 1000. 0. Tu só pode multiplicar alguma coisa que já existe. Então quando Deus fala assim: multiplicarei a dor do parto, Deus está dizendo assim: tu tinha parto, era tranquilo, mas agora tu vai sentir dor, e vou multiplicar essa dor. Ou seja, a sentença, viu, irmã Wailane? Se for normal, tem dor, não tem jeito. Vou multiplicar a dor. Essa foi a sentença para a mulher. E aí Deus fala assim: o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então a partir de agora existia um domínio de Adão sobre Eva. Por isso que por muitos anos, até hoje, né, existe a diferença, né, em alguns países, em alguns lugares. Brasil não, o Brasil é um país tranquilo, né? Não em todos os momentos, mas dessa igualdade, né, feminina e tal. Mas por muitos anos a mulher foi tratada como um animal. Por causa de quem? Por causa de Adão e Eva.
Quando Deus fala assim, eu far-lhe-ei uma adjutora para que esteja como diante de você. Deus está dizendo assim, eu vou fazer uma mulher que vai ser a tua base, o teu sustento, vai te ajudar. A partir de agora não. Por causa que ela pecou, tu serás submetida ao homem. E ele te dominará. Então existia um poder de domínio do homem sobre a mulher. Vamos lá, continuando. E a sentença do homem, versículo 17. E Adão disse, porquanto, e Deus disse a Adão, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeu da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Primeira sentença, maldita é a terra por causa de ti. Deus amaldiçoa a terra. Segunda sentença, com dor comerás todos os dias, ou seja, tem que ralar para comer, meu amigo. Não vai ser mais nada fácil. Terceira, não vai mais viver eternamente. Não mais vai viver eternamente. Quarta, vamos lá, deixa eu só me situar aqui. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos nascerá. Espinho e cardo, eu olhei aqui, ó. Espinhos e cardo, procurei lá. Devastação e juízo. Foi devastação e juízo. Comerá a erva, trabalhará do suor do teu rosto, e a partir de agora tu vai morrer. A morte. A sentença do versículo 19, do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Sentença de morte. Meu Deus, isso é forte demais. O homem ia viver eternamente. Aí vamos lá, continuando. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os ventes, e fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnica de pele, e os vestiu. Deus ainda vestiu eles, né? Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Deus já estava falando com quem? Filho e Espírito Santo. Olha só, irmão. Deus falando aqui com o Filho e com o Espírito Santo. Já perceberam isso? Deus falando aqui, ó. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ou seja, Adão e Eva iam viver eternamente. Antes que eles façam isso, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Acabou. Agora a tristeza toma de conta. Quando eu vi essa imagem aqui, eu pensei assim, é o que relata a verdade, a tristeza. Eles tinham de tudo, irmão. Tinham tudo nas suas mãos. Tinham tudo a qualquer momento. Tinha vontade de comer uma coisa, tinha. Tinha vontade de tomar banho no jardim, no rio, tinha. Tinha vontade de passear, de brincar, de andar, tinha tudo. Perdeu por causa do pecado. O pecado, irmão, ele destrói. Então, na outra quarta, eu termino essa mensagem. Espero que os irmãos estejam aqui. Eu termino essa mensagem e aí em fevereiro a gente vai começar com as temáticas mais selecionadas. Mas eu preciso que os irmãos venham na quarta-feira para a gente voltar à presença do Senhor. Aqui eles saíram da presença do Senhor. E na próxima semana nós vamos entender como voltou à presença do Senhor. Amém? Por favor, chame os pastores para mim, que estão lá dentro. Ver se eles já terminaram o trabalho.
Enquanto isso,